com a doutora Marina, que está de volta aos pouquinhos na clínica, e é a nossa chefe do departamento de laser. E eu queria trazer esse novo formato de vídeos para vocês e queria começar esclarecendo uma dúvida muito comum. Porque quando a gente fala de laser, de tecnologia, os pacientes normalmente têm uma grande dificuldade de entender. Mas doutora, por que eu tenho que fazer ultrassom e não a radiofrequência? Isso é um laser? Por que você me indicou o laser e não o outro? Qual a diferença? Preciso fazer os dois? E aí eu trouxe a Marina aqui hoje, porque a gente vai tentar explicar um pouquinho para vocês o que é cada tecnologia, como elas atuam na pele, qual a diferença entre elas. E aí, quem sabe no final desse vídeo vocês consigam entender melhor porque aqui no dia da consulta eu falei para você fazer ultrassom e não laser, ou a radiofrequência e não o ultrassom. Vamos lá tentar esclarecer essas dúvidas, Marina. Então, explica um pouquinho pra gente sobre as tecnologias. Não sei, começa pelo seu preferido. Qual é o seu preferido? Bom, vamos começar então pelo ultrassom microfocado, que acaba sendo o carro-chefe da gente, porque quase todas as pessoas acabam tendo indicação. Então, o que é o ultrassom microfocado? Ele é uma tecnologia que, através de ondas de ultrassom, ele gera micropontinhos de coagulação em várias camadas da pele. E a gente vai escolher isso com as ponteiras, enfim, de acordo com o rosto da pessoa, com a queixa. Esses pontos de coagulação, a gente consegue trabalhar, por exemplo, derme profunda, região de tecido celular subcutâneo e o SMAS. Para vocês terem ideia da importância do SMAS, do benefício do ultrassom microfocado, quando o cirurgião plástico vai fazer aquele lifting facial, uma das regiões abordadas é o SMAS, que é o sistema músculo aponeurótico superficial. Então, trabalhando com ultrassom microfocado nessa região, a gente consegue uma contração imediata e depois, ao longo dos meses, a gente vai formar um novo colágeno, uma nova elastina e a gente vai ter aquele efeito lifting e a melhora da firmeza da pele dessa região que a gente tratou. O ultrassom microfocado, ele é muito legal para tratamento facial, então para flacidez, rugas finas, por exemplo, a região ao redor dos olhos, melhora do contorno do rosto, pescoço e outras regiões corporais que eu acho muito interessante tratar com ultrassom microfocado é o colo e as mãos. Mas a gente tem assim um leque grande de regiões que a gente pode tratar. A gente pode tratar basicamente da cabeça aos pés com ultrassom microfocado. E uma coisa interessante do ultrassom microfocado é que o período de recuperação dele é inexistente. Então a pessoa pode vir, fazer ultrassom microfocado, ele já dá um efeito up no dia que faz, que é o efeito Cinderela, que a gente chama, e não tem dano nenhum na superfície da pele. Então é um tratamento muito interessante para pessoas que, por exemplo, não podem ter tempo de recuperação. É isso aí. Então o ultrassom microfocado ele ajuda muito a gente no estímulo de colágeno. Mas além do ultrassom microfocado, que ajuda a gente no colágeno, também tem a radiofrequência. E aí, por que escolheu a radiofrequência e não ultrassom, ou vice-versa? Ou vale a pena fazer os dois, combinar as duas tecnologias? Qual que é a diferença entre os dois? Bom, a radiofrequência, ela também é uma tecnologia que vai envolver o estímulo de colágeno pelo calor. Mas em vez de formar pontinhos de coagulação na profundidade da pele, a gente vai ter um calor volumétrico, é um volume de calor que é um pouco mais superficial. Com a radiofrequência, a gente também vai trabalhar estimulando o colágeno, a elastina e dependendo da programação que a gente usar, da região corporal que nós vamos tratar, a gente consegue também tratar a gordura. E qual é melhor, qual é pior? Não tem um estudo comparativo para falar a radiofrequência é superior ao ultrassom. Mas se tivesse um melhor, com certeza a gente só teria aquele. Então, de fato, a complementação dos tratamentos é muito interessante para que a pessoa tenha melhor resultado esperado. Muito bem. E a radiofrequência tem downtime ou não tem downtime? Só tem um tipo de radiofrequência? A radiofrequência, né, que está em alta hoje em dia são as radiofrequências monopolares, que através de um eletrodo a gente consegue entregar uma quantidade maior de energia e aprofundar essa energia com um desconforto um pouco menor para o paciente. Ela, assim como o ultrassom microfocado, também não tem downtime. Então é um tratamento para aquela pessoa que realmente tem uma vida corrida, que não pode ter nenhum período de recuperação, que é uma pessoa que é uma figura pública, ou então faz muitas reuniões, enfim, não pode ficar com o rosto vermelho, ou então não quer, né? É isso aí. E tem também a radiofrequência na sua forma microagulhada, que é outra coisa que chegou mais recentemente, tem alguns anos apenas no mercado, que é uma outra forma de entregar esse calor da radiofrequência. E aí as coisas já mudam um pouquinho, né, Marina? Um pouquinho. Então a gente falou do ultrassom microfocado, da radiofrequência monopolar, que atualmente a gente adquiriu uma plataforma nova aqui na clínica, o Exion, que é uma das tecnologias mais avançadas, né, de
de radiofrequência monopolar. E nessa mesma plataforma, a gente tem o Axion microagulhado, que é a radiofrequência que é combinada com microagulhas. Então, qual é a diferença? A gente tem, né, o estímulo de colágeno pelo microagulhamento e nas pontinhas dessa agulha a gente libera a radiofrequência. Então, com isso, a gente consegue potencializar ainda mais os resultados através do microagulhamento com a radiofrequência. O Axion, por ele contar com uma inteligência artificial, isso permite que a gente personalize mais os tratamentos e isso também diminui o desconforto da aplicação, que é uma coisa assim que acabava impactando alguns pacientes na radiofrequência microagulhada, tá? Então, por conta do microagulhamento, a gente também vai ter benefício para cicatrizes, rugas finas, flacidez. Então, são indicações bastante parecidas, com uns plus a mais de indicação. E é aquilo que a gente comentou. Além do Axion, nós também temos o Morpheus 8, que é uma radiofrequência microagulhada já há mais tempo consolidada no mercado. Ela tem microagulhas que chegam até 7 milímetros de profundidade, então a gente tem um estímulo um pouco mais profundo e dependendo da programação que a gente utilizar, a gente também trata a gordura corporal. Então ele é um tratamento excelente também para rugas finas, cicatrizes de acne, para melhora do contorno corporal. Muito bom. E o laser? Onde entra o laser nessa história toda? O laser é uma coisa só, tem vários tipos, ele compete com esses outros tratamentos que a gente falou. Onde entra o laser nessa confusão? Bom, os lasers, assim, a gente tem muitos lasers, né? Laser a gente define como sendo um comprimento de onda que a gente amplifica através do equipamento. Os lasers, eles em geral, eles vão trabalhar um pouco mais superficialmente na pele e eles vão trabalhar manchas, rugas finas, poros, a qualidade da pele no geral, firmeza da pele, cicatrizes. E dependendo do comprimento de onda que a gente utilizar, que é o que dá o nome ao laser, a gente vai trabalhar cada um desses alvos. Então, o que é a magia do laser que a gente fala, né? Através desse comprimento de onda, a gente vai atingir um alvo, então, por exemplo, o vaso sanguíneo, o rosto vermelho. Então, a gente vai lá atingir o vaso sanguíneo sem danificar o tecido ao redor. Então, isso é muito legal, porque muitos lasers também permitem esses benefícios ao paciente com um mínimo possível de downtime. E daí, pensando nos lasers, né, a gente pode classificar eles em dois grandes grupos. Os lasers ablativos e os lasers não ablativos. Pensando nos lasers ablativos, a gente vai trabalhar principalmente linhas finas, flacidez superficial, rugas. É um laser que ele vai remover pequenos pedacinhos da epiderme. Então, o paciente ele vai ter um período de recuperação maior e ele tem um resultado muito legal com esse laser. Exemplos de laser ablativo é o Erbium e o CO2. Pensando nos lasers não ablativos, a gente tem uma gama de lasers muito maiores, tá? Então, através do aquecimento, na maioria dos casos, a gente vai promover o estímulo de colágeno, a melhora dos poros, das linhas finas, o tratamento de vasos e do pigmento também da pele. Pensando nos lasers para tratamento de pigmentos, nós temos os lasers que geram um aquecimento e também a gente tem aquele laser que é ultra rápido, que é um laser muito bom, por exemplo, para tratamento do melasma. Então o laser a gente percebe que é super complexo, pois existem vários comprimentos de onda, muitas variantes. O que a gente tem aqui na clínica? O que a gente está usando no momento de equipamentos? Bom, no momento a gente utiliza a plataforma Zai, que é uma plataforma super versátil e a gente vai conseguir trabalhar tanto com as ponteiras não ablativas quanto com a ponteira ablativa. E aí a gente viu então que a gente tem milhões de tipos de lasers, vários tipos de equipamentos. E como que a gente faz para escolher o que a gente vai usar em cada paciente? Como é que a gente faz essa seleção? Bom, primeiramente a gente vai ver qual é a queixa do paciente, né? E a partir disso a gente vai examinar o paciente para determinar o tipo de pele, o tempo de recuperação que esse paciente tem. Então não existe uma única tecnologia para todos os pacientes. Na maioria dos casos, a associação das tecnologias, das ponteiras de laser, é o que vai trazer mais benefício para os pacientes. E essa precisão na escolha de qual tecnologia, qual ponteira usar, é o que diferencia esse resultado final. Exatamente. Então, acho que isso que é super importante, porque hoje essa área da medicina evoluiu muito, a quantidade de equipamentos disponíveis no mercado é muito grande, existem equipamentos que são semelhantes, outros que realmente não existem equipamentos semelhantes ou que possam ser comparados, e
combinação das técnicas é essencial para a entrega do melhor resultado para o paciente. E essa seleção é bastante complexo. Como a doutora Marina explicou, são inúmeras variáveis e mecanismos de ação diferentes, se o paciente está disposto a sentir alguma dor ou não, se ele tem possibilidade de ficar alguns dias em casa vermelhinho ou um pouquinho inchado. Então, tudo isso entra na conta, que é uma conta bastante complexa. Então, é super importante que tenha um profissional que entenda desses equipamentos, entenda o que eles fazem na pele, entenda como eles podem interagir entre eles, para que realmente a indicação seja precisa. A gente que, às vezes, os pacientes que não conhecem sobre laser, são leigos no assunto, às vezes tem uma imaginação de que esse laser X é o melhor laser do mercado, porque viu a propaganda, porque viu no Instagram, só que na verdade não é bem assim. É um mecanismo super complexo, são mecanismos de interação entre luz e calor e a pele que envolvem inúmeras outras questões. Então, super legal, mais uma vez, reforçar que um profissional que entenda, indique adequadamente, é sempre o melhor caminho, né, Marina? Sim, com certeza. Então, além da indicação precisa, a escolha dos parâmetros é essencial para que os resultados sejam expressivos e para que o paciente tenha segurança no procedimento que ele está realizando. Muito bem, é isso aí. Nossa chefe do laser.